Também, drill da vou ter que ir e voltar. Então me avise quando você quiser. Avance, ok. Há um vídeo que aí, então espero que funcione. Sim, tudo bem, e se não, sempre abra isso como se você tivesse YouTube ou algo assim. Vídeos no final se quisermos ver vídeos mais fáceis assim. Eles saem, ok, incrível, ok, posso começar. Agora ok, oi, Dr. Charles B., o primeiro vez que estou apresentando no EIP, animado por estar aqui, participei de algumas das reuniões, gostaria de agradecer ao Tim e ao Mark por nos receber aqui. Discovery for propulsão sem caneta, isso mesmo, é um termos de física que estão muito entusiasmados sobre isso, de capacitors assimétricos, mas vou incluir isso e eu vou apresentar a comunidade se você ainda não conhece o para tecnologias de propulsão Exadas. Então, o próximo slide, então vou dar uma pequena biografia sobre eu mesmo porque na verdade, estou apresentando que sou o líder científico, eletrostática e física de serviços laboratório no laboratório que ajudou a criar em 1998 meu PhD em metafísica QET pela FSU em 2000 em supercondutores no National Laboratório de Campo, servir como assunto da NASA especialista, mitigação para o programa AROS e estou o investigador principal, proteção eletrodinâmica contra poeira autolimpa. Em 2024 tenho estudado propulsão desde o início década de 1990 e sou membro da IAA. Grupo AP tem muita gente, mas eles me pediram para participar um pouco. Preocupado por eu ser apenas o segundo físico, pediu para a comunidade, então estou feliz em fazer isso. Cientistas da NASA, Origem Azul, Air Force, ExxonMobil e temos de pessoas jurídicas e empresários também dão-nos de uma mão. Isenção de responsabilidade aqui esta apresentação. Vistas da NASA de qualquer forma todas as imagens da propriedade da tecnologia de propulsão Exada. Advertência, a seguir deslizar. Então parece que não está funcionando ok, eu provavelmente poderia mostrar mas tudo que você está olhando é a agulha, isso está no fundo. Êxodo basicamente começa com a reunião de eu e da teleconferência aqui quando ele veio mim e pedi ajuda. O que ele me deu foram dois pequenos eletrostática, você os chama de steers, que foram embutidos em uma cavidade de Teflon lá atrás. 2016 e depois de cerca de 4, também é físico, saímos da casa dele e então no caminho para casa passei a dirigir. Minha esposa me convenceu de que as coisas que eu estava fazendo sob uma luz diferente, então ele está trabalhando. Sei que há 20 anos que faço por perto aos 30, então decidi ver o que posso fazer. E fui para casa e construí esta agulha Franster aqui e eu vi coisa se movendo cerca de 1 metro ou 1 metro e meio. Impressionante, mas é legal. Basicamente, agulha, mas sem chão dentro de um plástico tubo e um pouco de fita, centavos para ganhar no próximo slide. Então inicialmente pensei que isso era também, versão DIL, este e Cruz H ou e Cruz Momento B, vocês provavelmente familiarizado com essas coisas, você sabe o sonolento, 1949 está aqui o motor DRIC da Cor, um motor eletromagnético, a todos os tipos de impulso é cross H unidades, pois sabemos que momento armazenado nos campos e como um físico, tipo de física para propulsão propis na física que conhecemos, nós sabemos disso, estes não dão força, porque eles não possuem uma mudança em impulso ou ventilador force nos dias. Isso é o próximo deslize para que Richard seja. O físico deu isso a você, ele deu isso exemplo, um anel carregado em um disco onde você basta ter pequenas esferas. No meio desse disco você tem um solenoide, cria um campo magnético, tem um campo radioelétrico criado por pelas disco e então você tem um AMA ou campo magnético e então você liga isso. Imã você desliga e tudo de uma de estudantes,
onde isso ganha impulso. Então o que acontece é que você criar esta eletricidade secundária. O campo de Faraday. Que campo de Faraday atua sobre o cobranças? Então pensei que isso sempre seria uma ótima maneira, essa propulsão, porque fazia sentido, física era boa, mas o analógico linear do caos não era. Percebi e não foi muito falei até depois de 2000, quando este exemplo aqui no coaxial direito, exemplo de livros didáticos de Griffiths e Jackson, livros didáticos modelinho é basicamente você tem corrente descendo o cabo, correntes circulando ao redor do escudo, você tem o campo magnético circulando o eixo, você tem um campo Faraday que é criado para reduzir a mudança, que atua nas acusações, mas o problema com este impulso que também é descoberto é chamado de o momento atua sobre essas cargas móvel, embora seja um bom exemplo nos livros didáticos, não é bem análogo ao disco de escalada como você faria. Espero então fui procurar por próximo slide para que o próximo slide seja base. Só vamos tirar o cabo coaxial e apenas um cabo, retornar corrente do lado de fora, basta cargas estáticas do lado de fora, essas são preso sobre essas cobranças não possuem fio, deve ter um recuar. Então o que Drill estava fazendo, estamos fazendo aqui com nossa agulha e em um volume bem com nossa agulha de alta tensão. Em tensão muito alta, ele entraria o que ar para baixo, criaria uma corrente que atual ao redor do fio o campo e ainda está radial e levaria essa coisa para a direita. O que vai para a direita, se fosse um vento iônico iria para a direita, então vai com a direção do propelente, claramente algo diferente. Então nós decidimos tentar isso, talvez possamos, talvez você tropece através de algo que sabe. 2016 então próximo deslize, então fizemos propulsores A4, propulsores de agulha A9, sem propulsores de agulha, acho que é 10x10 obteve, não há nada para escrever. Próximo deslize, se você pode fazer agulha, fazer fios indo muito para a corona mais atual, muito mais, pensaria muito mais que a força não acontecer, em propulsores de fio diferentes. Próximo slide, gostamos assim porque é legal o nome, descendo o eixo e o fio corona e eles têm motivos, diga é assim que você testa isso. Propulsores, eles eram pequenos, eles ainda estavam lá, coisas que chamamos de ressonância, todos os nossos, caixa blindada de plástico transparente, caixa de óxido de 10 índio está aterrada aí. A caixa tem algum peso, não pesa muito, bola de madeira e isopor, mas ainda tem um peso para isso tudo e operamos essas coisas na AC frequência, fazemos com que a caixa entre em ressonância. Essas centenas de gráficos que fizemos na ressonância e você pode ver isso. A integral das referências de ressonância aqui em vigor é uma grande coisa só para tirar uma foto disso só para mostrar. Então no próximo slide fizemos essas centenas e centenas aos propulsores do tipo tubo afiado. Então este gerando Franster para que você possa ter uma visão nítida, fios de tubo. Bem, aquele dispositivo no canto inferior direito fez algumas forças bastante anexado ao nosso campo, nosso real metro 1, mas não havia todos. Também, nem tudo foi tão bacana. Dore aqui com o tipo de tubo a propulsores próximos, deslize assim que ficarmos bons em medir. Também, essas descargas eles são chamados de positivos. As descargas são muito maiores e mais distantes e optou por usar campos positivos. A descarga de Trichel não foi grande o suficiente. Não tem minha equação ativada aí, isso é problemático. Não foi gerado, não era grande o suficiente, necessário criar os campos desbotados para isso, foi muito triste, então tivemos que governar. Eliminar as descargas de alta tensão e o efeito magnético para as forças que nós receba. Então vamos para o próximo. Também,
lado, embora a teoria de que eu trabalhado por quase 20 anos não está tudo bem, isso é ciência, tudo sobre nós continuamos testando até dia em que ficamos corajosos e dissemos vamos ver o que acontece se conseguirmos. Me livrei dos tubos afiados e eu empurrei Nevada. Isopor agora que deve extinguir qualquer corona ou qualquer vento de ferro ou eles fariam a mesma coisa com agulha, basta enfiar isso. Eis que a maldita coisa ainda mudou-se. Ok, o que aqui então vamos fazer um verdadeiro esses otários, então vamos para o próximo. Deslize para o próximo slide, que é na verdade a força. Incluir isso, então esta é a força, o dos 60 metros microns, impressionante. Micra não muito, mas é o suficiente para mostrar no isopor, um tubo afiado enfiado isopor, um resultado bem interessante. Mas isso meio que nos levou por outro caminho, então vamos para onde vamos a partir daqui. Então daqui vamos à placa. Propulsores, há muitos erros de digitação estranhos que estão vidro não tem nada de especial em relação a escolas e hospitais e outras coisas pedaços de vidro de 2 polegadas com um laminado em cima de uma grade bem, de jeito nenhum essa maldita coisa, ligue e veja o que acontece. A mesma coisa, ressonância com isso também. Então o que fizemos foi que há um preto. Você vê o quadrado branco atrás, campos para cima e colocamos alta tensão no para a rede. Coloque uma pequena frequência, isso é apenas cerca de 3 Hz ou mais para o 2 Hz. Para chegar ao resonance para assistir a esses você sabe. Força, então foi legal. O que diabos é acontecendo aqui? Então agora eu preciso de uma nova física porque claramente, não há um impulso, ou momento de campo ou momento oculto ou momento de Faraday. Então, melhor conservar energia. Então agora temos prancheta de física e diga ok. Faltando, então vamos começar com o próximo deslizar. Também, o drill da ensolarada. Há alguns erros de digitação estranhos aqui, desculpe por isso. Em conservar bem a energia, aprendi com meu anos de o impulso oculto e tudo o que se você faz a convenção de energia convencional, mecânica clássica de impulso, você obtém esse termo aí, mv é igual a -2 ddx. É bastante simples e direto coisas, mas também sei disso por causa dessas testes de todos os testes que você deseja seu centro de resultado negativo. Basicamente você quer que seu energia completamente, mas para adicionar ao seu centro de sinal positivo lá em vez de um sinal negativo. Faça um pequeno truque de matemática que nós fazemos quando vamos para a mecânica do Irã. De toda a física, a mecânica solitária, o que fazer? Livros de mecânica bem, eles fazem, e a transformação não é muito complicado, é a integral. A ação é definida como o tempo de energia produto e o caminho do caminho de menor ação. Então pegando o delta, o que é no produto da energia tempo que você pode definir isso igual a 0, então isso é apenas minimizá-lo. O dt aumente d, então agora posso colocar isso de volta acima. De volta, não há nada de mágico nisso, f é igual a menos o gradiente de u para o d, então não há nada mágico aqui, mas eu queria, foi uma coisinha legal de se fazer. Temos um centro de tradução de massa, melhor se é isso que a física é nos dizendo agora que o próximo, o que diabos eu uso para você meu energia bem, vamos para a próxima. Deslize, e Charlie, deixe-me entrar bem rápido, vou vou colocar o PDF então o que fiz foi PDF e deixe-me desculpar-se. Também, sei que é apenas uma conversão porque tem que traduzir aquele PowerPoint para vejo que é muito melhor, PDF é um pouco mais ok, obrigado, risada, deslize ok, então energia eletrostática.
Sistema bem, você não tem muito o que fazer. Escolha entre sistema eletrostático de energia EQV tempos de carga potencial, sobre aquela graduação em física. Então isso é, a maioria das pessoas usa. Eu vou escolher o lado direito aqui, é total. Sistema de energia para campos, então em vez de escrever, vou escrever em termos de campos, só assim é a energia sobre o volume de 2D vezes a primitividade do livre espaço. Eu posso fazer isso, equivalente próximo deslizar. Também, o drill da Então quando eu fiz essa transformação eu consegui o termo vermelho. Em termos de campos, coloco isso de volta minhas derivadas. Agora as derivadas aqui não são difíceis, apenas, primeira derivada x sobre o volume elemento e a segunda no campo o primeiro elemento abaixo lá enquanto você desce, o ddx do integral apenas escolhendo one direction para agora é a integral da área e 2 vezes o delta de onde está. Também, o drill da ensolarada Flórida, senhor, bordas que são os lados e o volume elemento. Eu recebo basicamente também, divergência no gradiente do campo e de o campo, e dentro dois termos de força eu tenho um eletrostático pressão-força, desconhecido pela ciência, que é o força de pressão, que qualquer sistema tem um desequilíbrio. Me dê uma força que seja interessante e então você tem a segunda, chamamos de força divergência ou abreviação de força divina, que é muito bíblico, mas gostamos que seja qualquer tipo de divergência nos dê uma força, então isso é legal. Agora dois não são amigos, mas você pode configurar sistemas para fazer um mais forte, sobre o que fazemos a partir daqui. Então próximo. Deslize. Então qual é a eletrostática pressão-força? Basicamente você tem dois paralelos pratos como capacitor e explica como tipo de peça ter. Você pode encolher como a alta tensão lado e não coloquei em campo aqueles pequenos brancos. Valores são linhas de força, eles são basicamente e ao quadrado. Então a magnitude e se pouco, embora a área seja pouco mais rápido, então a força vai para a esquerda do lado direito eletrodo e apenas desbloqueou pouco quando para a parte superior e inferior das placas e uma área muito lado esquerdo e direito para que o número da placa 2, a placa de chão, batalha entre esses dois placas. Então esse é essencialmente pressão eletrostática força. Bem, isso parecia bastante simples a seguir. Deslize bem, isso é fácil de simular. Então agora, laboratório ou matatu ou família, tanto faz, e meio que otimizar eletrodos. Eu posso fazer o espaçamento desses eletrodos. Então posso otimizar todos esses três coisas. Eu poderia construir essas coisas. Então a seguir deslize para que seja onde estão as forças vindo de. Em alguns desses casos o que diabos está. Agora você sempre tem que olhar para os campos. Então agulha, embora estivesse completamente, os campos nessa agulha são definidos por a geometria. Quando você não há campo no canto de campo de ângulo reto, cai para zero ali. Do lado de fora o campo permanece, então você há desequilíbrio de pressão lado esquerdo do que o lado direito da agulha move para mais complicado do que o próximo. Também, slide. Então começamos a construir temos belo gráfico no canto superior esquerdo. Lá estava nossa patente de o divergente e as coisas da força divina. Esta é uma estrutura cubra-o com o metal que você pode incorporar epóxi e então aplique a tensão, ligue-o, desligue-o e contando, você pode ligá-lo, ter em pequeno impulso algumas centenas de micronewtons, repetível e muito robusto. O próximo. Também, deslize. Então podemos fazer as coisas muito mais. Pressão eletrostática força. Então agora, essencialmente, todas essas pressão eletrostática, porque há muitos cantos, mas ou o lado plano ou o lado traseiro, que era onde toda a pressão estaria. Você
pode torná-los grossos, você pode torná-los grossos. Comecei a fazer esses propulsores de isopor, fizemos centenas deles, anos de 2016 a 2019 e nós conseguimos Mighty Mouse e tem Sutiã Space Ghost, temos tantos nomes, coisas, mas são testes muito fáceis. Não tinha muito vento iônico associado com o próximo deslize, então construímos os spinners. Então você possa ver o canto inferior esquerdo, o girador na parte inferior bem no lado direito. Caso alguns deles não sejam, estes são bons dispositivos, Arduinos compatíveis com Bluetooth e aplicam alta tensão para eles. Podemos, remotamente, na verdade, o operador, Struers aqui na Flórida, no fundo a figura é uma pilha de múltiplas lâminas. Isso está dentro, então isso é meio que, se tivermos tempo vou mostrar os vídeos deles. E então o Rutei, um pretzel não pode ter nada de mágico em um lata de pretzels, mas esse se move como um gênio. Como ele se move bem, o que o prane tem dentro dele é metade. Do lado é coberto com um chão metal e a haste que desce pelo centro é uma haste de latão de 16 polegadas que é cerca de 5.000 volts. Então, abaixo de corona, porque assim que você chega corona, você que desmorona o campo mata a força, mas se você alto o suficiente onde não mata, não entra na corona, um pouco de força e você pode, obviamente muito maior que a haste, então move isso para a página. Pretzel legal pode ser muito emocionante, muito caro. Próximo deslize. Ok, este é o Space Ghost, é apenas outro exemplo, só você aumentar a tensão e isso está lá atrás o dia em forças, mas sabíamos o que construir, sabíamos como. Próximo deslize. Então aqui estão algumas coisas legais. Este é uma pequenos propulsores de telefone que acabei de colocar, coisas que você pode ver na praça e depender. A antiga dependência do Square é o que você esperaria ver. Teoria pressão eletrostática força A2 ou falaremos sobre isso daqui a pouco, mais e há alguns que você é interessante. Física que segue para esses termos sobre o mas esta é a soma dos resultados. Obviamente fizemos destes, não quero mostrar centenas deles, então vá para o próximo slide e aqui, isso é durante um período de 6 meses, uns 150 testes entre junho e você pode ver diferentes níveis de tensão, diferentes força. Sabia que éramos o que estávamos fazendo, sabíamos o que funciona, coisas muito estranhas, então ficamos entusiasmados sobre isso. A estrela de espuma e fita de cobre, você sabe que não pode haver muita coisa acontecendo lá, então decidimos registrar PET ser cerca de 3 tas por semana e isso é basicamente o que testamos um dia por aproximadamente em média. Então próximo deslize. Tudo bem, então a teoria foi legal, mas não foi completamente. Coisas muito estranhas estavam aqui, nenhuma corrente foi necessária, coisas fora da força continuariam sendo. Será que isso precisava de alguma explicação, porque isso viola muitas coisas que viu a dependência e SQ do força, dependência do campo da força, não as frequências com as quais estava, subiu para cerca de 100 MHz. Não, e a média do tempo ao quadrado é cerca de, se for uma onda senoidal é cerca de metade. Então, para esses propulsores, o I-square não realmente a dependência do tempo, não, como acontece em RF. Falaremos sobre RF mais tarde, mas isso para o que estamos. Dependência da força em termos de tempo, dependência de frequência do campo de forçar como se polaridade não importa, Z2 mais ou menos não importa, pressão de amostras de divergência funcionou. Nossos projetos computacionais foram verificados experimentalmente. Outros trabalhos continuaram sendo o maior problema. As forças são muito inferiores às modelo clássico. Abaixe bem, isso é estranho. Está aí bem. A modelo diz que alto, mas não estava nem pé, prevendo que não há explicação sobre o termo linear ou o termo
Cabe em alguns casos os 4 permanecem. Descobrir o que precisávamos testar alto vácuo. Os artigos eram menores, então tínhamos muitos de 2019 a 4 anos, então próximo deslizar. Tudo bem, então conseguimos fazer isso. Drill. Câmara é uma câmara grande que podemos colocar artigos de. Este é um girador rotator sofisticado no alto vácuo 1 de 21 de janeiro a 2021. Até setembro, 146 artigos. Bom salto para o nível 5 de tecnologia nível. Tenho que me preocupar com isso, mas isso fez com. Mas certamente tornou a repetibilidade mais. Você não está lidando com estranheza. Um próximo. Também, o drill da ensolarada. Deslize para que a configuração do teste seja essencialmente assim. É um pêndulo horizontal. Há um comercial digital do medidor de força dispositivo usado para medir. Você tem que testar em alto vácuo. A blindagem do sol. Crítico quando você está fazendo testes DCAC. Você coisas diferentes, mas DC realmente apenas vai mudar os DC fields não atraem nada. Conseguimos obter um formato compacto. Para os artigos de teste fale um pouco sobre isso. Ok, então, deslize então. Esses são alguns dos dados aquisição. Visualização. Sistema o que somos capazes de fazer. A sua câmara no canto. Aí, é uma câmara muito legal. Tem uma janela de visualização muito útil. Podemos medir a tensão que podemos medir a corrente, o sistema, a pressão e tudo isso. Então isso obviamente deu muito engenheiros de software para fazer tudo isso trabalho. Então parabéns para eles. Deslize bem. Então outro avanço obviamente estamos testando. Capacitor assimétrico para 3 maneiras de esfolar esse gato. Outra maneira de fazer não é usar apenas para usá-lo nos materiais. Materiais podem ter permissividades. Eles podem ter diferentes permissividades. Eles são diabólicos. Você pode controlar privacidade diferente e você pode ver isso se tiver permissividade diferente. Você pode, em comparação com um segundo material, neste caso este é, obviamente, primitividade da dialética constante de uma primitividade 10 US12. Constante dialética dos isoladores. Tudo o que faz é abaixar o campo. Interface há uma boa maneira de bater fora do campo. Veja se você. Impulso funciona bem, muito simples de fazer, coisa fácil de testar no vácuo, muito mais no ar, mais fácil de testar no vácuo a seguir. Também, deslize destes. Também na verdade criou forças muito superiores para nós sobre o bit 1. Desenvolvemos uma construção padrão configuração que os próprios artigos de teste são baseados em do lado de fora caixa, mas eles estão aterrados do lado de fora, longe do tipo mecânico, capacitores assimétricos para o materiais em camadas. Se você quiser, estamos aí, basicamente onde estamos e neste caso para que possamos empilhar essas coisas para a área deve funcionar bem na área devemos empilhar sanduíches como um caderno. Próximo. Também, slide. Tivemos algo estranho comportamentos dos quais o termo quadrático pouco, amostras então novamente ainda produzindo sem energia. Isso é problema. Placas estavam fazendo forças superiores apareceram sem faíscas ou qualquer tipo de Nós sabíamos que você seriamente começaria e o que estava gerando esse impulso, então precisamos fazer alguns ajustes. Para a teoria eu diria então a seguir deslize primeiro. Também, drill, ajustar F é igual a epsilon e 2 pressão eletrostática. Componente também simplificado demais, os dados mostram forma quadrática você tem x2 mais bx mais seu campo e era muito simplificado. Também, drill, nós temos, então o que fizemos foi o primeiro, seus dois componentes são dois componentes para o campo I1 e também, e 2 e 1 é o campo elétrico gerado.
Também, o drill, pelas taxas gratuitas, elas saem da fonte de alimentação eles conectem a superfície metálica, a grelha metálica ou aqueles que você pode. O segundo campo e que deve ser vinculado estão incorporados nos plásticos que são não relativistas. De um balão no seu cabelo, dois totalmente diferentes campos. E agora temos que fazer quantum. Os mecânicos odeiam dizer isso. Faça isso, não podemos fugir do quantum mecânica, nós fazemos. Bem, sabíamos que aquele primeiro mandato era por um fator de cerca de 10.000 e o segundo mandato foi errado por um fator de 100. Bem, isso é basicamente alfa. Se você quiser, alfa é o constante de estrutura. O que é alfa é a proporção do com energia entre duas cargas dividida por fóton da energia desse mesmo comprimento de onda. Tem significados. É um verão que falha constantemente. Química está na biologia, aparece em toda a física. Embora aqui esteja na verdade a proporção do força que vemos da carga gratuita, dividido pelas cobranças vinculadas, eles estão desligados por um fator. Eu vou fazer isso, substituição simples do meu campo e vou colocar conjunto de e vou colocar alfa EF. Isso está de volta na minha equação da força. Quando eu faço isso, esta pequena equação na parte inferior, e o que é? Posso medir essas constantes. Também, o drill da ensolarada Flórida, experimentalmente, e tem sido confirmado os propulsores anteriores e em alguns dos nos novos que o terceiro termo, o qual é o constante, posso obter o campo de saída. As cobranças vinculadas, posso multiplicar isso por alfa, muito incrível, 2 alfa, e aquele acontece em todos os casos, é muito legal. Então há algo nisso. Então próximo deslize. Então agora não estamos jogando com combal carrega plásticos e também, o drill da ensolarada Flórida, isoladores são horríveis, mas dão ótimo. Também, o drill da forças que vão do regime Micron para o regime do milhão. Então no fundo, deixou lá as forças são dominadas, propulsores dos plásticos que não absorver a carga até o aqui mesmo onde você tem filmes finos ou discar eletricidade. Carregue. Então agora você está em um lugar diferente, regime muito emocionante. Próximo slide. Então dê uma olhada. Isso e é sangrento detalhe. Então vou pular o difícil. Coisas de física por enquanto voltarei, mas esse ponto de parada, validações e observações, até agora, bem, acho que sim. Também, posso dizer com confiança pelo menos 2 dos os laboratórios, resultados até o momento, pelo menos que conhecemos acredito, o que foi visto por Becker e Bato Grupo Cornell, testando, li aqueles jornais, eles fizeram nosso por ajuda, felizmente não pudemos ajudá-los naquele momento, que as patentes estão disponíveis e estamos real, acho que, certamente ajude-os se necessário, transeunte foi servido por 100 anos, ninguém sabia como acho que agora podemos saber que podemos explicar as anomalias do é um grande problema para a NASA, tem sido unidente incapaz de identificar. Ao longo dos anos, os satélites passam pelo eles reúnem carga na Van Allen cintos para que saiam da Van Allen careias com diferentes unidades de impulso. NASA louca, satélite não é muito simétrico, capacitor é feio e tem energia. Painéis tem todo tipo de coisa aí, você pode saber, obviamente, isso força se houver um desequilíbrio cobrar por isso. O InDrive acho que vale a pena tentar o efeito simulado eu falo sobre o efeito Casimir, vou falar gravidade, por que não jogar a gravidade lá, apenas jogue tudo lá e então mudo. Humanos, dos gráficos, dos coisas que eu gosto de dizer, veja os gráficos do Força e você realmente olha para eles. Como o gráfico anterior, por exemplo, o constante lá quando a energia está desligada, a força permanece, isso é problemático, esse é um dos problemas. Não todos, mas a maioria dos elétricos elétrica direta para forçar. Também, sistemas,
O que acontece quando você liga, ligue e deixe. Sobre o que acontece se eu cobrar isso PS tirou espuma e eu coloquei isso. Espaço como isso desacelera poderia levar meses para que a carga, isopor ou teflon é por isso que os alienígenas estão aqui. Eu disse isso, eu disse que é meu, acho que essa é minha piada do dia. Os alienígenas estão aqui, eles estão aqui para salvar nós. Não, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui para nos tirar seu pedaço de lixo no espaço que tem isso pressão e forçá-lo e não podemos transformá-lo desligado. Continua acelerando, continua acelerando bem de relatividade. O resto da missa não altera-o. Missa eficaz certamente sobe à medida que você se aproxima. Bem, underscore merda. O que acontece então? Sua máscara, pelo menos fica grande o suficiente para fazer acontecer ou não acontecer. Eu no espaço para verificar isso, mas sai abra a possibilidade. Acontecendo lá, tudo que sei é que algo fundamental está acontecendo. Algo fundamental está acontecendo e eu não. Algumas pistas, então vamos conversar um pouco sobre algumas das outras coisas. Também, o drill que achamos que vimos, então vamos para aqui então o InDrive Sunny onde eles dirigem é um belo propulsor, você sabe. É uma cavidade ressonante RF é uma ótima coisa. Fios para ele você deseja enviar energia para baixo. Maneira de fazer isso, ele tem um assimétrico. Não tão essencialmente você tem um que acabei de colocar. Não fiz a modelagem RF do console, mas se você apenas pega o tamanho do que o InDrive parece com nosso pequeno Alpha Fator e nossos pedidos de área Epsilon de magnitude não enche nada massivo e você dá a eles o campo, coloque dentro disso para que seja cerca de 10O e 10O ao quadrado é, onde vem esse 16 nessa matemática lá é o campo, eles carregam tudo como antes campo não pode existir em cantos. Não há campo permitido dentro dos cantos mas no lado você terá mais eletrostática pressão do que, certo, teoricamente, cerca de 100 microns aproximadamente, deve ser capaz de ver com o InDrive bem perto do que eles têm. Visto que é possível que isso possa descreva o dirija um próximo. Também, o drill da ensolarada. Slide conjunto de efeitos simulados de Woodward entendi isso, sei como vocês acompanham tudo isso mas há cerca de 2 kV Também, o drill da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu lá. Também, a teoria usou esse modelo para dizer bem, talvez haja um campo assimétrico. Dentro deste 2 keV não é muito, mas tem campo com 1 a 10 microns de impulso apenas nisso sozinho não precisa vibrar. Eles. Veja cerca de 2 microns é possível que este é apenas mais um efeito. Uma pressão assimétrica é a pressão da pilha A. Próximo. Também, o slide, não posso fazer nada até conversarmos sobre Bob, e quanto ao Bob, o próximo slide não aquele Bob, esse Bob, sim, Bob Lazar, bom. Velho Bob próximo slide Zeb Lazar você sabe que ele era um grande defensor das ondas gravitacionais nos anos 80 e na época você sabe, não acreditei em nada do que ele disse, seja honesto, a palavra da moda dos anos 80, vou usar aqui ele disse algo diferente sobre eu acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando ele começou a desenhar um pouco, as coisas ficaram um pouco interessantes, ele mencionou, era uma fonte e que essas ondas viajou, também, abaixo, esses são você, onda viajante, onda guias que eu acho que eles realmente eram. Guias de ondas talvez não para ondas gravitacionais mas provavelmente, eles iriam para os amplificadores e então vá para a força está sempre na direção qualquer que seja a direção.
emissores que lembram o que os eleitos pressão para ir na direção para onde você aponta e é o elemento 115. Minha esposa, nisso ela é uma especialista em RF e foi teorizado que esse elemento 115 era dele transmissor e a única coisa, cerca de 115, produzimos apenas cerca de 4 a um ponto de fusão muito alto e você sabe, eu acho isso emocionante porque você sabe, se você for fazer uma cavidade residente, não fazemos isso é porque você sabe se nós toda essa energia, vou voltar direto para o seu emissor, seu transmissor e ele vai derreter. Isso vai derreter e não temos materiais que podem, campos elétricos em cavidades de RF, acabamos de não poder, então é possível que você saiba que talvez o alienígenas de material alto ponto de fusão não só fiz isso você sabe, nos o tamanho e a forma de como eles picarão e fatiarão ele, 115 bem, isso é maravilhoso, e as frequências do que você está testando tão legal um e outro. Também, ponto, você sabe, em geral, você sabe espaçonave alienígena ou sanduíche de bem, o que diabos são os 3 metais, aquelas coisas que só fazem sentido no RF tem diferentes permissividades dialéticas constantes e função de frequência, então quando você chegar isolador torna-se um metal torna-se um importante é importante para esta teoria. Use-o não apenas para controle de direção mas também outras coisas, sobre em outro momento, mas todos os material de nave espacial e coisas, sempre tão leve sempre me incomodou significa que isso, fazer uma nave espacial luz se você quiser fazer ou um buraco negro ou algo assim e você está, enviar o Titanic porque você acende isso apenas. Isso sempre me incomoda, então você sabe porque coisas leves é incrivelmente difícil nós até encontramos, meu Deus, isótopos de materiais que se tentássemos para fazer isso em laboratório, milhões de dólares podemos fazê-lo, mas alguns desses destroços foram encontrados tem isótopos que onde eles removeu os nêutrons dos diabos você faria isso não alterar qualquer material fazendo isso, exceto por massa porque mudou massa talvez apenas talvez a força deles seja igual ao nosso, apenas uma bunda incrivelmente fraca força, possível talvez seja apenas próxima ideia. Também, o drill da ensolarada Flórida, deslize tudo bem agora vamos entrar no algum quantum eu não vou enlouquecer nisso não sei o que é o efeito Casimir, vácuo eles atraem porque eles atraem eu não vou passar física aqui, mas você pode ver a matemática, a energia do campo elétrico é produto ou uma adição o campo I e o campo B estes não são campos, mecânica dada por aqueles 2 pequenos equações sobre os 4 componentes e o transformações e o vetores de polarização e todo aquele, essencialmente se você pegasse o média do campo I ou a média de a energia do I. Também, campo em si no vácuo em também, o zero muito simples, então se eu pegar o pequena média do campo é zero. Isso significa que a energia é média zero energia, flutuação não é zero, então qual é a flutuação que é e vezes que, ali mesmo e esse número sai para. Também, infinito então as flutuações são diferentes de zero, então aquele acima de 8π você. Sei que os físicos teóricos não gostam usar, tenho que construir qualquer coisa, mas isso é igual para epsilon, significa que o campo I está no topo A ao quadrado vezes epsilon kn acho. Que unidade é essa que é eletrostática pressão que é pressão eletrostática? Também, então o que você faz no Casimir efeito? Então efeito Casimir você tem infinito para a esquerda e infinito à direita. E então no meio você também tem infinito, mas é uma diferença de 2 infinitos, mas há pequeno pegar entre as placas a onda. Número quase é quantizado entre aspas e entre aspas basicamente esses os valores são em ordens de
Também, Drill, da ensolarada Flórida, parâmetro D que é o espaçamento, então basicamente usando condições vinculadas, assim como fazemos com os fótons para ter modos permitidos e quantos são, não sabemos, mas há uma diferença, infinitos. Então alguém ficou muito esperto, Casimir, e subtraímos esses dois então a seguir. Slide subtraiu esses dois infinitos, e quando você faz essa diferença de energia dentro das placas e tudo isso, e então, uma vez que você derivada para obter a força e você obtém a força de atração e o prato, bem, eu acho que é interessante, e a razão pela interessante é a energia por volume, é a pressão, e também, neste caso é a eletrostática pressão. Então uma maneira de eu tenho uma energia no meio que é menor, eles vão morar juntos, eles são próximos, mas uma tem uma pressão eletrostática mais alta à esquerda do que eu, tem uma pressão eletrostática mais alta à direita. Lembre-se que energia por volume é pressão e Pascal, então acho que há algo a para ser dito. Sobre o que é gravidade, quero dizer isso. Também, Drill, acontece naturalmente, não há poder associado. O vácuo, flutuações quânticas do vácuo agora não vai ser uma boa cortado entre um objeto com massa e um objeto do que uma placa de metal. Não, você não tem o mesmo dure ou não e condições de contorno, mas tipo de grade se você quiser, ou algum tipo de algo no caminho que pode diminuir as flutuações quânticas do vácuo em entre dois massas no universo. Não é meu teoria tempo, mas acho que agora, no contexto de pressão, olhando de novo, então estou interessado em trabalhando com qualquer, gosto de ver tudo bem, então só um pouquinho. Também, pensamentos sobre isso no próximo deslize, todo o impulso certo por massa onde também estamos hoje. Então este gráfico é o nosso impulso que estamos fazendo, nosso propulsor e unidades de gravidade da Terra. Uma das linhas vermelhas que existe pode ser o impulso que estamos fazendo levantar o propulsor, e foi aí que chegamos algumas semanas. Comecei isso, tudo assimétrico, as coisas meio que terminaram por pós 2020. Todos eram filmes finos, dialética passou para uma carga, sistemas de injeção e estado sólido, versões avançando muito rapidamente, e estamos entusiasmados que Drill tem feito. Veja como eles atuam em então é onde estamos hoje. Eu não tive tempo suficiente para passar detalhe 2020 a 2023, mas sei que a segunda patente é agora, ainda não foi lançado, enviado há cerca de um mês e que meio que cobre 3 anos um post. Também, Drill, da ensolarada Flórida, 2019. Entendemos o que está acontecendo. Acho que achamos que descobrimos. Fenômenos não podem realmente explicar tudo isso perfeitamente bem. Algo que quero dizer, você só pode fazer agulhas e espuma, mas tem alguma coisa obviamente acontecendo lá, e nós estamos. Esse é meu último slide. Eu tenho muitos de referência. Olhe, leia nosso site está prestes a ficar online. Teremos lá, e eu poderia compartilhar um vídeo se você quer. Para sim, mas você sabe o que é, se na verdade, se você quiser. Sim, bem, porque você sabe o que, porque não eu trago, honesto Charlie, você me surpreendeu, e isso é que quase nunca acontece assim. Estou literalmente atordoado por termos perdido nossos chapéus de Natal. Ok, vou trazer Dan e deixar-me ver se acho que é todo mundo que tem. Sim, então todo mundo, Dr. Charles Goulart, eu enorme. Também, aplausos. Esta seria uma conferência histórica sobre macacos. Hoje quero dizer absolutamente histórico, é absolutamente caso espacial, e provavelmente estava no
problemas, então a câmera dele provavelmente não está em você. Então temos trabalhado juntos para fazer um grande pressão especificamente magnética, enquanto esta fala sobre pressão eletrostática que temos equação e tivemos vários experimentos bem-sucedidos que em uma possibilidade de um muito warp drive poderoso. Campo, sim, bem, Jeremias, deixe-me vá, primeiro em termos de perguntas para Charlie, esse seria o primeiro coisa e novamente isso é para mim literalmente alucinante. Então, deixe-me ir até Gerard primeiro para perguntas. Ok, Gerard, vá em frente. Charles, seriamente um dos melhores apresentações. Eu não consigo. Quão grato estou por você ter entrado a carne da matemática e da por trás de tudo isso e você nos guia do começo ao fim. Totalmente legítimo porque X, Y e Z e absolutamente amo. A pergunta é que você mencionou que você fazem parte de um dos grupos UFO. Aí eu queria saber se você recorreu a qualquer um dos recursos ou depoimentos de testemunho. Também, Drill, da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. Porque eu penso em ir você casa mencionando os 6 mil. Pense nas cores de ionização que você veja ao redor. Centenas de megavolts. E tenho certeza, para falar sobre esses potenciais que você veja ao redor. Artesanato sim, infelizmente acabei de começar semana, então eles não têm muito para mim, nosso primeiro. Os portões. Também, o Drill, da ensolarada Flórida, em concreto, mas esse é o meu objetivo. Estou muito interessado na assinatura U. Minha experiência física de descarga em massa e toda a faísca de corona uma descarga luminosa que eu sou interessado em saber quais são as assinaturas de RF. Com a espectroscopia está em torno destes WAPs e veja que tipo de olhar, entristece-me ouvi-los apenas no segundo de os 30 mil, mas você fica, veja o que posso fazer, quero dizer, eu irei de volta e reporto para você. Pessoal, aprendam alguma coisa comigo, ferramentas para ver o que queremos ver, mas você sei que esse é, tudo bem, obrigado, deixe-me ir para Mark bem rápido Mark, não sei se você teve a oportunidade de assistir à apresentação. Pérez, sua teoria explica como seu drive funciona, provavelmente funciona, mas ele não vai me contar seus segredos e eu não quero dar a ele para falar honestamente, para ser honesto, você sabe que eu na coisa dele, então eu realmente não sei mas quero dizer, o negócio dele usa RF e ondas estacionárias no campo próximo, então é como acumular carga e espaço, que você disse que teve muito ruim capacitors. Mas ele está construindo isso em espaço livre então há uma quantidade ilimitada de poder que você... Mas eles fizeram observe quando eles desligam o dispositivo. Impulso continua não indefinidamente como você está dizendo, de segundos, sim, quero dizer, é possível, a razão pela qual o impulso continua é porque alguma coisa e se ele está aprendendo acusações. Dialética sim, a única coisa que eles não são realmente eles não estão. Dialética nesse sentido eles são apenas que esses são coloque algo que eu queria mencionar isso caso da relação de George por você. Também, Drill, da ensolarada. Digam, esperem pessoal, vamos tentar manter o FA e as perguntas focaram em Charlie. E a apresentação de Drill certo, e uma outra coisa que eu sei, pessoal, estão jogando todos esses termos distorcidos acredito que este é um warp drive e no que sentido, é um paralelo warp drive quero dizer. Para ser honesto, a relatividade geral não é meu forte. Seja o também estou tentando ver se é necessário. Ok, não sabemos muito sobre o tecido do espaço-tempo. O que é o que faz isso? Eu pessoalmente acho necessário, mas não sei, não quero dizer que alguém está errado. Também não, eu também não tenho certeza se é absoluto necessário. Você sabe que a física é
que a coisa importante que você quer maneiras de explicar a mesma coisa provavelmente não é verdade. Declaração de física é melhor você encontrar 5 diferentes dirigir é outra maneira de provar que a gravidade. Outra maneira de provar que a gravidade existe empurrar que a gravidade existe. Então você não pode graus de verdade para eles. Mas eles não são úteis para mim como a bolha de trabalho. Ok, ótimo. O que eu faço com isso? O que eu faço com estou tão interessado em forças que eu realmente não pense que estou dobrando o espaço-tempo com não pense que estou fazendo isso agora. Há maneiras de ter alguns experimentos você pode fazer alguns espectroscopia você pode uso muitas maneiras de fazer isso. Interferometria. Gostaria de ver que eu quero ver esse tipo. Ok, veja isso provavelmente por aí. Sim, o D. David fez isso e viu o movimento no laser, mas continue para outras perguntas. Poderia fazer uma pergunta bem rápido mencionado e eu quero me concentrar em este foi o modelo que você tem desenvolvido pode explicar muitos outros. Historicamente podemos voltar coisas como Field-Brown. Há muitos outros experimentos e eu acho que várias pessoas tocou nisso em seus comentários que algo que você pode focando mais no futuro, como esse modelo poderia ajudar a explique alguns desses resultados anômalos que vimos em outros experimentos. Quero dizer, você sabe que estou pronto, certo? O InDrive, o efeito simulado propulsor, tentar arranhar a superfície só pode fazer. Marca de hora. Gostaria que eu me concentrasse no VM Drive, ficarei feliz. Sei que sempre há apenas maneiras diferentes. Você sabe que não falamos sobre RF para nossos confiáveis ainda, mas há outras coisas, seja uma pressão eletrostática, apenas não. Olha só, essas coisas são fáceis de fazer modelo Deixe-me ir até Jeremias, que tem sido muito paciente. Jeremias, receba o crédito por ser paciente, quero dizer, eu, muito animado porque essas coisas são lucrar se quiser por underscore anos agora e, então, o que Charles você teve a perfeição absoluta melhor apresentação novamente o que diz, que eu já vi eu fiz uma apresentação na APEC há alguns anos. Falando especificamente sobre gradiente unidades de campo, que você está falando de vez em quando há algumas pessoas, fiz a investigação e vi essas coisas e queria mencionar especificamente sobre um dos fatores mais fenomenais, esses tipos de unidades, que é o atraso ou decadência, uma vez que a tensão é interrompida ou uma vez que a corrente é interrompida, parece estar diretamente relacionado com o princípio simulado onde, importa de onde o campo é gerado o momento em que é ligado, propagar-se por todos os matéria física e através dali, espaço e se acopla ao exterior matéria à distância, bolha de velocidade através da pertividade e permeia, devido ao seu índice de refração e fato de que viaja mais lentamente pela Terra por exemplo, para equilibrar para decair o campo tem que desacoplar do ponto mais, importa que fosse capaz de acasalar com e quando essa for, na velocidade se através de qualquer coisa que índice de refração está conectado com a força decai então PNN tem. Gravou quase 1 minuto de decay em seu drive em forma de V, o Pérez está falando. Cerca de alguns segundos também, o drill da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. Também, o drill da ensolarada. E ele estava usando um CO2 de 500.000 volts máquina de Van fechada pressurizada e naquela máquina que ele estava produzindo, uma pequena esfera, acho que era como 4 esfera de polegadas com uma e tinha esferas levitantes que produziram objetos de vácuo exótico, seu perímetro e tem um brilho plasma circundando a superfície. Ele desligou a máquina era 1,2 segundos, desconectando o fio antes que eles finalmente caiu e vê-lo de novo e de novo e de novo e novamente ao longo
longo, dirige e isso fala muito sobre algo mais fundamental. Temos dois tipos, temos nosso éter gravidade que está direto com o índice de refração do espaço de segundo tipo de gravidade chamado polarização física de todos os partículas e a matéria física e eu pensei no que você fala hoje está diretamente correlacionado. Esses dois tipos de diferentes forças gravitacionais, a ver com o tempo eu só queria pelo menos mencione isso, o que você mencionou por causa disso e começar a pensar em como podemos ferrar com essas coisas. Você tem uma pergunta que eu queria principalmente, isso e veja se você tinha algum pensamento, já pensei sobre esses dois diferentes tipos, o local. Acho que você está muito além da minha cabeça, cara. Olha, então quando colocamos carga em um isolador, contanto que essa carga esteja presa, força permanece. Além disso, eu não tenho nada, cara. Me desculpe por isso. Me desculpe por isso, mas muito obrigado. A apresentação que eu já vi sobre isso absolutamente me faça. Então deixe-me ir para curtir. Muito rápido e curtis. Você se diverte. Sem tempo para isso temos que ir para Dan. Então sim, Charlie, você está procurando alguém para conversar sobre o estou interessado. Sei. Então, não sei se você viu meu fale em outubro que eu dei. Sim, eu estaria muito interessado em colaborando e você poderia dar uma olhada nisso e me avisar o que você acha que meu principal. A pergunta é sobre a força da Caxemira. Você realmente acha que isso é você? Sei explicado bem o suficiente convencionalmente para ser uma âncora. Isso eu acho que sou eu significa que é você que estive nos livros de Dart. Faz muito tempo que está experimentalmente matemática, não há mágica nisso. Agora é isso pressão parece um exagero, mas não acho é realmente. Isso é pressão, não é? É só outra maneira de ver isso sim e estou de acordo em termos de como o que precisamos. Precisamos pensar que precisamos fazer é encontrar o que a física é isso que devemos procurar e eu acho que você concorda, mas é aí que você sabe bem, o ponto zero e street, mas você sabe quem colocando energia na coisa quando coloco tensão maior que ponto zero é isso. Obrigado pessoal maravilhoso novamente. Vamos juntar as mãos, estamos apenas quase fora. Juntos Charlie eu não posso te agradecer chega, estou literalmente absolutamente atordoado. Sim, por favor, venha volte e conte-nos perguntas para nós sim, nós não somos valioso. Então vocês são ótimos, é divertido. Sim bem e eu sei que todo mundo, e muitas perguntas, estou apenas tentando para manter nós, mais uma vez, Senhor, deixe-me ir Dan, vou me mudar, fora e deixe-me. Veja e eu perdi minhas anotações aqui, Sr. Daniel Davis vai no palestra sobre o estado atual da pesquisa em propulsão warp drive, termine de tirar todo mundo do estúdio ok, você me ouviu? Sim, eu posso. Você sim, você não tem um PowerPoint que é totalmente, vou me retirar, vou silenciar eu saio e obrigado Dan. Você estava no microfone aberto, comentários brilhantes que você estava discutindo coisas, por favor volte então obrigado vocês estão bem, então só para dar a você, como um esboço rápido de você sabe o que vamos apenas passar por alguns momentos, para ter certeza de que somos como todos nós, vamos escrever a forma canônica da forma implícita simplificada e então estamos apenas e então vamos entrar em alguns modificações. Esses problemas, então falamos muito sobre o dirige certo, deformando, você precisa deformar o espaço e hora de efeito, como fazemos isso bem, já, relatividade geral, então se começarmos com nó 8pg/C4 temo novo, desculpe meu.
Também, a notação não é o melhor aqui, então o resumido no termo cunhado por John Archibald Wheeler, você tem o seu a curvatura, energia 1, para onde ir e depois distribuições de matéria e energia, espaço-tempo como curvar, então agora que temos esse tipo de basicamente cobrir o que é, vamos, também, Drill, da ensolarada Flórida, Sr. Andrew, agora porque não somos realmente, concentre-se em nossa métrica de espaço-tempo, então qual, normalmente é uma série de 10 equações diferenciais, conheça as réguas e transferidores do seu relógio agora, sobre o relógio e os governantes que somos não, então podemos dizer que nosso G mu é igual a G00, G11, G222, também, Drill, da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. G33 então estes correspondem ao nosso TXY e dimensões Z para que possamos, que nosso dir-se é dir-se e a relatividade geral vai ser nosso geodésico é igual ao quadrado dt agora neste ponto sobre o qual apenas escolhendo uma assinatura para uma positivo, negativo ou negativo, pelo bem de hoje vamos fazer nosso escolhido será negativo netivo subchoice de y, também, menos dz ao quadrado ok. Também, isso deve ser principalmente uma revisão para você pessoal, até agora, apenas o formulário básico da sua métrica tensor e o que não está mapeando. Então qual é a métrica aluar escrita nisso podemos dizer que é DSS. Também, igual D. Também, T2 menos e teremos nosso suporte. Aqui vamos dizer que isso é por bolha de guerra esférica eixo com o tempo, então dx menos vf é o nosso função de modelagem R nos diz que é uma suporte de bolha esférica dt sar menos deus dz2, também, Drill, da ensolarada Flórida, ao quadrado, então o que significa tudo isso quero dizer, então, obviamente, cronometre nossas dimensões XY, bolha indo no XAs ao longo do tempo ok, então temos nosso X aqui, são o V ou V a velocidade do nosso bolha F será a nossa formação. Função que nos informa que autoexplicativo qual é a forma bolha novamente como eu disse porque temos R aqui podemos inferir que nossa bolha desta vez será esférico ok, então agora o que isso significa que se vamos extrair mais uma visualização nós somos G, temos nosso direito geodésico aqui, bem, aqui está nossa energia negativa bem e então vamos colocar o nosso pequena embarcação bem ali, então isso é o que as pessoas querem dizer quando dizem à frente e você está expandindo o espaço-tempo lá, é uma forma implícita simplificada demais diamétrica aluar é que tenha espaço suficiente para escrever isso, e mantendo a câmera onde eu possa ver está tudo bem, então agora normalmente há alguns problemas associados a isso, então o que são os nossos 5 problemas? Tradicionalmente 5 associados à urdidura dirige bem primeiro vai ser energia requisitos, então 1, 2, 3, 4 e também, Drill, da ensolarada 5, então primeiro estão nossas necessidades de energia, foi mostrar, conheço 1994 e o Dr. Miguel que, depois disso e subsequente Marte, ordem de 10 vezes a quantidade de massa em um universo observável, cria a geometria do espaço-tempo. Agora eu acho que vale a pena notar que normalmente, quando você resolve a relatividade, distribuindo sua equipe e então você resolva para sua, aluer ele correu está para trás ele começou com um determinado para você saber e é assim que eles comecei, isso vai exigir isso se você precisar de 10 vezes mais a energia que está em todo o nosso observável universo, seja bom além disso precisa se preocupar sobre massa exótica ou negativa, massa significando que viola os fracos condição de energia 1. Agora não sabemos realmente nada na natureza que
Também, nos dá energia negativa com exceção do efeito Casimir. Deveria saber que o efeito Casimir é uma força muito fraca, não está nem perto. Grande o suficiente, desculpe, nem de longe grande o suficiente. Quantos de vocês sabem o que seria? Você conhece a energia de massa? O universo vale tanto novamente dois muito grandes. Terceiro problema e vai ser relacionado aos 4 será o horizonte. Também, problema agora qual é o problema do Horizon uma vez que a bolha é ativada? Foi mostrado em certos jornais que uma métrica anular de qualquer maneira em particular a própria bolha, especialmente, com a espessura disso começa a agir como um horizonte de eventos, vem com isso é um pouco desagradável implicações será o radiação Hawking, especialmente como dissemos se a espessura temperatura Hawking que vai chegar fora disso, isso vai sair, será na ordem da que é você sabe se você está familiarizado, ser muito ruim para o nosso tripulação. Além disso, conhecer sinais eletromagnéticos fótons qualquer coisa que queira manipular nossa bolha quando ela já estiver uma vez feito, eles lá porque novamente é por isso é chamado de problema do horizonte, nos traz para a nossa radiação problema que está em parte relacionado com o problema de horizonte agora ainda existem alguns com o Warp Drive voltaremos para um pouco mais tarde e então vamos tocar neste durar. Também, o drill da causalidade, novamente, se você estiver familiarizado, mais uma review para vocês até aqui se você estiver indo mais rápido que a luz, também implicitamente voltando no Tachon para você saber se quiser escolha essa terminologia e esta é. Isso tem algumas implicações que tornar-se paradoxal para o nosso cotidiano. Pensando e precisamos levar em conta isso então, quais, para resolver cada um desses problemas agora, deve ser anotado a métrica Kubar saiu em 1994, 2023 enquanto falamos, então estamos chegando, literatura científica e como tenho certeza muitos de, houve algum trabalho que desapareceu, são algumas coisas que podemos fazer para reduzir nossa energia Warp Drive aqui. Então você teve uma série de artigos como Eisenberg-Feldgen LCA Perano. O Carlos Barcelo, acho que o nome dele é você sei que não, ora, você sabe, descendo este campo seria bastante exaustivo. Então se vamos começar com tipo, vamos então escrever nossa métrica a seu original aqui em cima temos isso, dt menos colchete. Também, dx menos. Também, VFR DTS DXDY sobrescrito 2SQ tudo bem, então agora. Como podemos modificar tudo? Também, drill da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. Também, por Barcelona é que ele começou a perguntar o que acontece se mudarmos se você torná-lo mais aerodinâmico, então bate uma das primeiras mudanças nas pessoas função e assim em seu artigo intitulado Aerodinâmica do Warp Drive. Isso vai para isso é muito mais do que isso uma visão geral qualitativa e de uma conversa quantitativa, então se estivermos digamos, dirija aqui agora, vamos supor que você sabe do que a luz, o próprio vácuo começa a agir um pouco como, vou começar a receber a energia que vem e fica azul e fica preso na frente do nosso horizonte bem aqui, ok e isso é desestabilizar a bolha, você sabe e se encontrarmos desestabilizar a bolha novamente, ainda, vou ter que descobrir como lidar com então o que ele faz. Também, então ele nos derruba em 2 dimensões e ele começa a assumir o também, métrica disso, então vamos dizer dt ao quadrado menos em nosso colchete vamos servir e então. Também, o drill da ensolarada, xy, dt ao quadrado menos dy2 isso é apenas
Mudança simples muito básica e o que ele está basicamente forma é como se fosse simétrica elipse. Então vamos e de novo. Vocês podem encontrar esses papéis. Para isso, eu encorajaria as pessoas a conclusões sobre estes interpretações. Você ainda consegue um ponto de azul mude aqui, azul infinito infinitamente azul deslocado. Isso é importante. É muito disso a radiação começa a seguir um geodisco G. Aquilo vai ao redor do navio em algo muito parecido ao fluxo laminar e isso aqui por si só já ajuda muito a reduzir nossa energia geral requisitos. Ok, isso é bom, mas ainda requer massa negativa e nós ainda temos problema. Vá dar uma olhada, vamos dar uma olhada em alguém. Uma modificação de outra pessoa para isso. Então vamos agora para o trabalho de Gianluca P, que lançou uma série de artigos sobre isso desde pelo menos 2016. Você pode estar trabalhando nisso. Dobro verifique ok e então ele nos dá a métrica. Então, novamente, teremos nosso dir-se sarado dt ao quadrado novamente aqui em cima, meu mal. Tudo bem e então teremos nosso dx menos. Também, v, tudo bem e é aqui que tudo começa para ficar diferente, então nossa modelagem. Função sobe aqui x, y, z então novamente estamos trabalhando de apenas 2 agora menos k, este é uma análise dimensional do nosso constante e t parênteses duplos dividido por ax, y, z, k, t parênteses. Também, o drill da ensolarada Flórida, parênteses e depois colchete dt quadrado deus dz e novamente tudo aqui está. Assumindo que uma bolha de dobra se move apenas o eixo x então o que está, como você pode ver, há bastante acontecendo aqui que isso se torna diferente. Então antes de tudo nossa modelagem formas diferentes isso, aerodinâmico ou dirigir papel para alguns brinque com o formato da nossa bolha para obter tantos de navio ao máximo que pudermos, em vez de ficarmos em nosso navio azul problema. Ok, então agora percebemos parâmetro aqui, então temos o novamente, temos nosso x, y e z, k, t parâmetro aqui, novamente isso é apenas isso é um, aqui de novo, vá procurar essas coisas por conta própria, começa a fazer a bolha ainda mais dinâmica podemos podemos torná-lo assimétrico e isso começa com algumas coisas, para a zona de defesa agora a zona do seu warp drive, então, se aqui está nossa bolha de dobra, você está se defendendo zona, em bolha ok e a zona dos dedos são as áreas aqui onde a deformação específico, mas não é sua área plana spacitime aqui, então o que essa meta faça agora em umas palavras de Peranu você é capaz de reduzir a energia. Também, requisitos para o cite valores arbitrários, tenho que perguntar a ele o que ele quer dizer com descobrir isso sozinho ainda e assim por diante além disso, ele também os requisitos de energia exótica para ele não se embora existam jornais que fazem isso como Chanfel e Lai, Eric Lenz e algumas outras chances de também, o drill da ensolarada Flórida, Senhor Andrew Arrimal quem caiu, e então também, o drill da ensolarada Flórida, Senhor Andrew, para onde vou com isso olha a minha coisa aqui, então isso. Anfitrião como isso está resolvendo o problema do horizonte, quando entramos naquela fanning zone que eu falei sobre isso não se torna singularidade como você não tem mais um horizonte não exige mais ou se comporta exatamente como um horizonte, apenas um poço de severamente. Também, um espaço-tempo relativisticamente dilatado e então se tivermos um espaço, vai aqui bem o que acontece o tempo desacelera o tempo, então a zona de defesa da sua bolha de guerra realmente, taxa do que o tempo fixo da sua guerra bolha e fora disso,
Então é assim que ele reduz as necessidades de energia e em termos dos requisitos de também, no geral, isso é o que eu ia fazer dizer que, não se livrar deles todos juntos mas ele os está, onde o efeito Casimir pode se tornar viável para usar, então analisamos também algumas opiniões diferentes sobre modificações nas pessoas métricas ainda não estão unificados nestes. Também, e isso precisa acontecer com alguns graus, então se vamos voltar para isso aqui temos o nosso positivo bem, temos o nosso negativo, não precisamos mais do nosso poço negativo, apenas diga que se formos, vamos recorrer ao trabalho de Levin e Heisenberg, não vou escrever suas equações por processo um pouco diferente com os seus campos vetoriais, muito mais para escrever. Não vou perca seu tempo, mas essencialmente o que ela e alguns outros descobrem que podemos transformar em energia positiva 2 em vez de energia negativa e assim diferente. Métrica onde ele está reduzindo o massa negativa para onde o Casimir efeito pode se tornar viável, eles são se livrar de tudo junto. Agora, quando estamos lidando com apenas uma unidade de dobra comece a fazer um pouquinho. Temos que começar e tornando-o assimétrico se apenas deixe simétrico aqui, não vai ter nenhuma força e aqui está a nossa bola no meio. Heisenberg novamente linha not vir encontra fora se você tomar a mesma quantidade de energia e você a distribui assimetricamente, em lado isso é o que pode lhe dar o seu forças aceleradas e novamente, falando, estamos conversando e isso é gentil de onde estamos ajustando a função de modelagem ao longo do tempo. Então já tivemos o que o 3 dos nossos problemas estão resolvidos agora e vou estender isso para um quarto problema um pouco e eu vou apague-os, sempre podemos redesenhá-los novamente, vai ser um problema mesmo sem EVC Horizons embora de uma forma ligeira. Matéria diferente percebeu o que eu era dizendo sobre do navio já não fica infinitamente azul mudou, mas ainda fica azul. Mudei, agora, alguns de vocês, eu deveria espero que você esteja a literatura que sugere que quando você fora das velocidades FTL você vai liberar uma explosão energética de radiação. Em qualquer que seja o seu alvo ou em direção a você está indo porque tudo isso a radiação do desvio para o lançado, isso não é físico, barreira em nossas leis da física, warp drive, para que possamos sair em um tangente do target planet aqui. Saia do FTL e conclua o restante a viagem é mais lenta que a luz. Velocidades, uma boa analogia, você está dirigindo seu carro e você está voltando para casa você apenas direto pela sua porta da frente e então saia do sala de estar destruída ou você diminui a velocidade descer e estaciona. Entre pela porta da frente, sim, você sei que isso é analogia que pode acompanhar isso, então transformou os nossos problemas energéticos num engenharia nós prestamos o problema de radiação, todos nós escapamos impunes livrar-se da matéria exótica e do horizonte. Energia isso ainda deixa o problema de causalidade, tudo bem agora, como mencionamos mais cedo a qualquer hora que você estiver indo mais rápido que voltando no tempo. Também, esta tem sido uma área bastante robusta de estudo e como mencionei no falar que eu estava na última vez fui um físico em particular do GR Universidade e do Dr. Barak Shashani que recentemente lançou documentos sobre isso, pelo menos 4 ele é trabalho, nós falamos intitulado Paradoxos de Viagem no Tempo Múltiplos. Histórias de máquinas do tempo de buraco de minhoca e linhas do tempo emaranhadas viagem, paradoxos e cronogramas emaranhados e então warp drives e fechou Tim como
curvas. Então isso é uma série de papéis onde eles investigam. Você há essencialmente dois modelos em nossas atuais, mais aceito por desculpe-me 3 modelos. Sobre como os paradoxos da viagem no será resolvido quando a viagem reversa no tempo. Rockey. Conjectura de proteção também, drill, da ensolarada Flórida, Sr. Andrew, acontece no sempre que você tenta para ativar sua máquina do tempo e ela impede que isso aconteça. Todos falando sobre viagem no tempo de qualquer lado fez um bom trabalho. Sem desrespeito, uns outros dois, conjectura de autoconsistência onde essencialmente, o tempo, uma grande curva causal fechada onde você se ao longo do equador, eventualmente você está. Agora curvas causais fechadas são permitidas nisso. Também, drill, da ensolarada Flórida, Sr. Andrew arrima quem caiu. Mas o livre-arbítrio é um problema com isso por razões óbvias. Dizendo que você pode voltar no tempo, mas você não pode mudar isso, desculpa. Eu agora sou o terceiro e é esse em que estaremos interessados a interpretação de muitos mundos de mecânica. Agora tenho certeza que alguns de vocês fale mais tarde e então eles passam e eles fazem uma análise bastante exaustiva. Análise numérica em quais paradoxos podem ser resolvidos se for resolvido os dois modelos diferentes e eles descubra que deparar-se com um paradoxo ou uma série de paradoxos que não podem mais em novas COV cronograma único, mas eles podem ser nos muitos mundos. O que eles vão além propor é o emaranhar linha do tempo ou o modelo IECT que essencialmente diz que a viagem no tempo. Paradoxos podem ser explicados com certamente um número infinito cronogramas, mas você sabe que não gostamos infinito, mas a ela também pode ser explicada com uma quantidade. Cada linha do tempo volta em torno de para o original através do operador T. Então, em vez do tradicional. Também, drill, reverter o tempo, você sabe, coisa de viagem. Cada vez que você volta no tempo você está criando propor o em vez de criando novas filiais. Toda vez que de volta no tempo você estão explorando os existentes. Tudo bem. Também, drill. Então se você quiser entender isso um pouco mais preciso, recorrer ao trabalho do Dr. Sean Carroll, quem vocês deveriam ser familiarizado com quem está baseado em o trabalho, o Ted Jacobson e ele mesmo Jacob. Também, Bekenstein e então o que eles novamente eles estão, mecânica e o que eles descobrem é que você pode encontrar a relatividade geral e novamente vou pegar uma leve tangente em uma mecânica, vou colocá-lo de volta no general comigo aqui. Também, drill, da ensolarada Flórida, você pode encontrar a relatividade geral como uma aproximação semiclássica, entropia de emaranhamento. Então vou desenhar um espaço hiper, ajude a dar uma ajuda visual para isso agora. Não fique, espaço hiperbólico é tecnicamente vivemos em um espaço deserto que posso vincular de artigos que mostram que este espaço conceito não só funciona em anúncios, mas também funciona. É que isso é diferente e isso será um pouco diferente. Debater sobre isso seria diferente. Geometria hiperbólica aqui eu consegui muito bom em desenhar isso. Também, aqui música. Também, drill, da ensolar. Ok, sou apenas GNA, continue falando aqui, então você, espero que esteja familiarizado com um mosaico hiperbólico bem, então você provavelmente está errado. Fale então o que estamos vendo aqui. Não é tão ruim fazer isso à mão livre. Ouvi isso rápido olhando aqui. Também, drill, da então toda a ideia de emaranhamento entropia é isso. Então vou fazer esse vermelho aqui e eu vou desenhar linha pontilhada vamos rotular isso como entropia e para a área. Também, drill, ok, então o que é isso dizendo que nossa entropia o que é entropia é
A mesma definição dele é a quantidade total, ou em si é apenas uma maneira, então nós também podemos dizer que a entropia é a quantidade, nós que estão dentro disso e sempre será proporcional à área. Então poderíamos dizer que isso é verdade para o círculo de área. A área é uma medida de geometria certa e a entropia tem uma relação com a então se sua área for proporcional ao seu também entropia bem, então sua geometria está indo ser se sua geometria for proporcional ao seu energia, isso é apenas relatividade. Você conhece sua curvatura space-time G1000 será proporcional através do seu proporcionalidade, sua ênfase no tensor G e então isso não é gravidade quântica, para enfatizar que isso é conhecido como gravidade entrópica. Contexto de muitos mundos, não funciona com a mecânica. Se você olhar através disso ponto de vista específico, preciso de uma teoria quantizada da gravidade. Então você sabe que isso não é uma teoria quântica. Percebemos que nós podemos relacionar isso com nosso Uno e isso com nosso Tuno. Vamos trocar essa foto a um pouco para transformá-lo em uma imagem quântica que alguns de vocês deveria ser um pouco mais familiar. Então vamos dizer que nossa área se transforma no potencial de poço de nosso oscilador harmônico quântico. Estamos, afirma como estou indo na hora certa, tudo bem perfeito e então teremos o nosso valores Eigen e nossos osciladores harmônicos estrondo. Tudo bem de novo se você não estiver, se você ainda não está familiar, esta provavelmente não é a melhor conversa para você. Sente muito potencial sobre o oscilador Quantum e então cada um desses combine para tornar nossa entropia novamente proporcional ao nosso a nossa área. Ok, então agora eu disse que ia enrolar isso de volta à relatividade geral e a distorção dirige, então, o que deveria representar e o que vamos redesenhar novamente apenas. Desta vez vamos fazer isso em um gráfico que pode ser representante do que estamos familiarizados com a relatividade geral. Vamos começar aqui, tenham aplausos. Também, o drill da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. Também, o drill da ensolarada Flórida, Sr. Andrew Arrimal quem caiu. X tudo bem, vamos ter nosso Y. Desculpe, eu tenho nomes, então ele. Eixo, vou rotular isso aqui e depois. Vamos usar um machado Z para nos divertir mesmo, agora apenas para a posteridade e as artes amor. Ok, então temos dimensões nosso x, y e z certo, lembre-se com estes relacione isso com o que conversamos anteriormente, seu sistema de coordenadas. Então agora estamos aqui, vamos ter representante de hora ok e aqui embaixo agora eu vou. Esteve presente, ele é regular no APA que ele está fazendo atualizações de laboratório. Coloque feita agora eu costumava chamar isso de Max, por razões que explicarei em apenas um segundo, então faremos com que R feita. Então lembre-se como eu disse que estávamos conversando sobre como isso se aplica à viagem no tempo e se formos o único caminho, mostrou a única maneira de viajar no tempo funciona está em um contexto de muitos pelo menos se você não estiver preocupado em pelo menos causalidade e você conhece o livre-arbítrio e tudo isso, nossos mundos quânticos. Uma interpretação aqui e novamente, isso não deveria entrar em um debate sobre mecânica quântica é que isso será uma conversa diferente, então se quiser, digamos que somos DNA, temos point. Esteve aqui e digamos, vamos apenas dizer um aparte aqui, isso é simples, ok se quisermos encontrar um geodésico que esses dois você conhece através do nosso pares emaranhados, você deveria estar vendo, eu afirmo que você conhece os estados do oscilador que em si é apenas uma inversão do nosso desolação, ok, bem, vamos apenas dizer estamos em 1 2 3 4 2 vamos. Apenas diga que isso está na posição 2 2 em nossas, quero ir daqui até aqui, bem, precisamos saber onde isso precisamos,
tempo. Então se você apenas fizer um 4D normal assim, você não olha, você só olha para uma linha do tempo e isso deve ser universo regular como o vemos novamente. Nós temos estes, em 2 nos eixos espaciais vamos dizer que está de novo, o segundo aqui no T agora o que sou eu fazendo agora é aqui, explique teta. Esteve presente, ele é regular. Estou contando que estou brincando com e então este é o ponto de onde começa a sair física estabelecida, ideias especulativas. Então essas são essas ideias e, esperando por feedback, estamos representando o tempo como coordenada, em vez de cartesiano nesse sentido. Então T normal, se estamos pensando em polar vetor e então feita será nosso ângulo disso, então teremos que diremos, é aqui que podemos dizer que está no nível T no nosso eixo do tempo e então está em certo ângulo do nosso feita aqui e então a mesma coisa aqui podemos. Encontre a diferença entre o ângulo como contanto que você saiba, conhecemos todas as outras coordenadas, calcular o espaço temporal distância entre eles e então isso começa a entrar em uma navegação equação 1 e me perguntando se você sabe se tudo isso todo esse coisa é legítimo, como fazemos, como explicamos, navegando neste tempo múltiplo dimensões sem se perder, como se quisermos voltar para casa e tudo isso então vamos começar a relacionar isso de volta à nossa relatividade geral. Equações 1 e novamente, então estamos, que vamos chamar de feita, quero dizer desculpe-me, mas vamos manter isso em mente, então vamos aí. Esteve presente, tudo isso e vamos escrever devolva nosso general. Esteve presente, relatividade, uma equação de coordenadas, você novamente, é formulário pegando esses novos, esses dimensões, tempo extra dimensões em conta para nosso dir-se que o dt2 permanece o mesmo. E novamente então este será o nosso G00 então porque estas são dimensões, vamos fazer mais d feita. Esteve presente, mais D5 e depois menos para o espacial dimensões. Esteve, dx menos dy menos dz e iremos. Esquadrios. Esteve, tudo bem, então este se torna nosso G11. Esteve G22 e então nossas coordenadas espaciais ficam derrubado em nosso G33 3G44 e esteve presente, G55 agora, se vocês estão começar a perceber que se estendermos a métrica abaixo apenas adicionando. Esteve 2, não vou escrever se eu tenho escrito, aqui está o que seria. Esteve como estendido escrito para o todo magia e então o que descobrimos aqui é que apenas adicionando mais 2 dimensões, equações da relatividade, mais que dobramos a quantidade de 10 até 21, então você sabe a relatividade geral já é o suficiente para resolver com o diferencial de 10 equações. Isso agora basicamente vamos lá, eu posso entender onde as apreensões podem. Vem disso eu nem sei se isso é a maneira correta de fazer isso. Então vamos voltar e pensar sobre nossos 5 temos que originalmente tínhamos nossa energia, tivemos nosso horizonte, tivemos nosso radiação que veio com ele, nossos problemas de causalidade a causalidade foi corrigida, assumindo uma interpretação de muitos mundos o problema da radiação, o problema Horizon com Johann Luca o trabalho de pano, o missa exótica, resolvido em uma infinidade de artigos por requisitos, acredito que seja o mais baixo vi eles, branco com cerca de 700 kg de energia de massa, leve em consideração as ideias do Dr. Surati sobre o ajude a adiar alguns como com a mudança da primitividade e precapacidade, ainda mais baixo novamente, essas são todas as coisas, então estou propondo agora 3. Esteve presente, ele é
novos problemas que precisamos resolver, como começamos a passar o bastão daqueles de físicos para aqueles de engenheiros. Então precisamos, essas métricas você conhece os Paranos e Heisenbergs, você contribuiu para diminuir a energia requisito. 5 problemas que precisamos para começar perguntando como cabem juntos e eu não quero ouvir. Bem, ele deu certo nisso, falando sobre a mesma coisa como Sarandia. Diz que suas ideias são diferentes das bem. Fazendo isso, se tivermos um Gemu novo 8PG ou nosso C4 Temu novo, veja o quarto poço. Esteve presente. O que é CC é igual a 1 dividido por isso não é a raiz quadrada. Esteve presente, à minha frente 1 barra a raiz quadrada de epsilon e então ele está apenas substituindo. Esteve presente, C com isso então o parênteses 1 barra são. Esteve presente, ele é regular no raiz do epsilon e isso é basicamente tudo. Eles estão fazendo dizendo para fazer isso com materiais encontrados bipolar. Então você também polariza o vácuo ou você está polarizando o espaço vez com algo. Diferentes maneiras pelas quais podemos começar patologias contra isso. Que são enquanto bastante nivelado com o eu acredito que estão injustamente nivelados contra unidades de dobra. Esse é um dos problemas que o segundo novamente, questão de navegação, um problema que tive propôs algumas soluções. Navegação multiversal, não sei se estes estão corretos. De novo, aguarde sua opinião sobre isso e então, estes para a palavra reino dos engenheiros. Vocês podem familiar e naquele mundo que o meu do que eu agora, pessoalmente, acho que é. P tem algumas ideias muito boas contribuindo, ficando um pouco sem tempo aqui, perguntas. Então isso pode ser uma coisa boa local para deixá-lo. Então sim, nós sabemos o que são warp drives. Temos 30 anos da literatura. Foram resolvidos, eles simplesmente não foram ainda. Precisamos começar a colocar nosso se estamos ou não usando vácuo polarizado, usando a relatividade geral. Eu não acho deveria impor. O cavalheiro anterior estava dizendo que você deve ter várias, descrevendo matematicamente um fenômeno e se você puder ter, são válidos na relatividade geral e eles são válidos no vácuo polarizado. E eles são válidos em nosso entrópico gravidade, relação que examinamos. Bem, se eles trabalham uma boa indicação de que estamos no caminho correto. E sim, acho que isso provavelmente acontecerá. Seja um bom lugar. Antes de eu entrar em um discurso retórico em outra coisa e não deixe o suficiente. Ora, então sim, vamos ter o Tim traga perguntas, as pessoas podem fazer comentário. Tudo bem, Daniel, obrigado. Brilhante, você é abdominal e eu sabia que eu posso. Tenho pessoas, mas isso é absolutamente brilhante. Qualquer coisa, vamos dar ao Sr. Dan Davis uma enorme. Aplausos, coloquei isso no esteve presente, ele é regular no APA que ele está fazendo atual. Quadro branco do que a maioria das pessoas consegue fazer um power. Isso é absolutamente brilhante. Tentar diga, deixe-me ir ao Jeremiah Pop primeiro. Eu queria mencionar que você sabe quando você dominou absolutamente a matemática da física do warp drive e servidor. Outro dia eu não sabia quem você era, depois de ver, é imediatamente óbvio quem você, garoto. Oi, caramba, eu falo essa coisa diretamente no tempo, campos diferenciais, fator de tempo multidimensional. Eu acho você realmente na verdade, uma das primeiras abordagens para explicar geometricamente estes campos físicos e muitos dos matemática eles lidam com puramente um ponto vetorial que eles não estão negociando com a tridimensionalidade do tempo e o seu resolve isso quase completamente, se não completamente, cara. Linda apresentação, tão boa, tão animado em ver você aqui que foi.
Incrível, o APEC de hoje é histórico como Tim disse. Tudo que eu tinha a dizer obrigado absolutamente histórico e se eu puder, eu amo a meta-análise também. Esta é uma das coisas que o fez bem é que todo mundo fez diferentes modelos e teorias e eles silenciou isso e uma das coisas que você disse na apresentação, concordo absolutamente com isso é que eles são circulando os mesmos conceitos, eles estão apenas expressando-os em maneiras diferentes e então, desses modelos são maiores que a soma de suas partes corretamente. Para trabalharmos juntos podemos encontrar alguns núcleos e isso levanta, quero dizer, então deixe-me ver quem é a próxima pergunta. O Andrew sim. Realmente muito simples eu estava olhando quando você está sobre informações do CAO, você estava tentando para modelar informações CAO para você, o TV na relatividade geral equações onde estaria seu causal. As informações vêm especialmente quando motorista ou algo parecido, isso é uma pergunta muito ingênua, mas eu perguntar. Você pode reformular isso para mim por tipo, onde estou? Consegui que trabalhei em meus primeiros trabalhos e descontinuidade causal que pode existir em o início da nucleação de uma nova universo e haveria a introdução da estrutura causal e assim. Estou perguntando em suas esteve presente, ele é regular no APA que ele está fazendo atualizações de laboratório que você tem feito. A questão da estrutura se calou sua instrução em termos de esteve presente, nucleação do spacetime para dizer em o começo é um big, assim, o que você faria em seu modelo. Então eu, entendendo o que você é pedindo para responder o que temos. Temos que olhar para trás, para Carol. Esses cronogramas eventualmente envolvem voltando, continue exatamente onde estou chegando sim e então é um multiverso que tem recursão e acho que é isso que você está fazendo de um modelo multiverso sim, então equação de Schrödinger e então encontramos Einstein dentro dele como usual. Esteve presente, aproximação, entendo o que você está dizendo então onde estava o multiverso em termos de sua apresentação estejam no alimentando um reciclado, reciclagem, processo ou algo assim que uma das coisas que tentei trabalhar com era um modelo multiverso. Generalização do cíclico de Penrose modelo de cosmologia conformada e tento ter contribuições para esse tipo de coisa classificar e então, basicamente fiquei um pouco chique que foi o problema do cronogramas e outras coisas do tipo, diferentes universos M múltiplos ou algo assim e você teria alimentar para dizer a um LOI para começar a dizer uma nova expansão em a pergunta que eu estava fazendo e perguntei isso com toda a seriedade é fazer quando você tem os cronogramas e outras coisas desse tipo você é capaz de generalizar a pergunta que estou fazendo, você é capaz de generalizar para que os praticamente o mesmo constantes da natureza como H como G, constante gravitacional G ou algo assim ou todos, então, se vamos assumir isso, conheça esse modelo multiversal do Big Bang você modelo, haverá certos ramos de a função de onda cedo o suficiente onde eles terão diferentes leis da ser tão desembaraçado de nós. Que eles nunca deveríamos dizer é que seria desembaraçado para que você não pudesse fazer algo assim o diz desembaraçando, por assim dizer, o que você pode chamar de diferentes leis de tem algo que seria relativamente congruente com nossas próprias, deveria haver uma entrada em um reciclado. Esteve presente. O universo sim, é assim neste modelo e isso vai ser uma analogia ruim. Você. Posso pensar de emaranhamento e entropia é uma espécie de sendo negociado como no Heisenberg princípio da incerteza, exatamente o que eu tentei fazer e tentei olhar também para o G.
Seriandrio, desculpe interromper, senhor, mas estávamos com pouco tempo. Então deixe-me pedir desculpas. Oh não, tudo bem, deixe-me ir. É fascinante e dão obrigado você. Na verdade, todos os nossos percentuais hoje eu quero. Deixe-me ir para o senhor Michael Boyd. Problema, Michael, vá em frente, senhor. Então eu estou curioso se você considerou alternativa onde há em vez de Esteve um grande estrondo, para exemplo, ou você conhece o Bang. Esteve presente, e desmoronar, onde dizia nosso universo é um multiverso onde está. Esteve presente, ele é como botões de uma flor ou de uma planta onde há como um brotamento. Esteve presente, ele é regular no APA que ele está fazendo atualizações de laboratório, processo onde os universos estão sendo constantemente formado, e isso é o que eu chamo de universo forever. Esteve presente, onde basicamente a matéria e a energia estão sendo criado e destruído como em um buraco negro, onde realmente não está destruído, está apenas sendo através do preto. Esteve buraco. Isso funcionaria com o que esteve presente, ele é a versão geral disso, então eu esteve presente, ele é regular. Realmente recomendo que você vá. Então, se eu ia dizer escolha um papel para vocês darem uma olhada, isso vai pro Sean Carroll, é recente, ele acabou de sair com acho que outubro completamente. Mecânica quântica finita discretizada é o nome do papel. Você poderia dizer de novo completamente quantum finito discretizado. Esteve presente, mecânica. Feitiço de discretização, e você descobrirá que ele fala sobre basicamente, uma análise versus comparando o tempo,